bem-vindos a mais um episódio do podcast PCD. Eu sou a Bruna Martim e quero começar esse episódio agradecendo aos nossos apoiadores, que é a Clínica Neuroinclusa, a Clínica Cum da doutora Giana, a Barretos Distribuidora e a Acessível SP. E vocês aí que querem apoiar esse projeto incrível que é o podcast PCD, vou deixar aqui para vocês o QR Code, tá bom? E vou começar a fazer a minha autodescrição também. Eu sou a Bruna, tenho 1,72 m. Eu sou a Bruna, tenho 1,70 m, sou parda, cabelos pretos médios e hoje estou vestido com uma camiseta rosa, com uma calça branca e uma sandália. E eu estou aqui com ela, a linda, maravilhosa Ju Domingues. Tudo bem com você, Ju? Que apresentação, gente, gostei. Ó, Tá loirona. a autoestima foi lá em cima desse jeito. Falar pro Danilo que tem que melhorar, porque ó, Bruna tá caprichando mais na minha apresentação. Eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou Juliana, como a Bruna disse, mulher branca, 1,70 m de altura, cabelos loiros, estou vestindo uma camisa branca e calça jeans. E hoje nós estamos aqui com a Amanda, que é mãe do João Luca e vai compartilhar um pouco da sua vivência com a gente. Seja bem-vinda, Amanda! Obrigada, meninas. Olá a todos. Eu sou a Amanda. Agora eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca de 1,71 m de altura, cabelo loiro escuro na altura do seio, olhos castanhos, estou vestindo uma blusa azul marinho e uma calça listrada. Isso, e pra gente poder começar esse nosso bate-papo, Amanda, conta um pouquinho sobre você, né? E só pra deixar frisado, pessoal, hoje o bate-papo vai ser referente ao filho da Amanda, né? Que ele nasceu com síndrome de Down, atualmente é a trissomia 21, não é isso, Amanda? Isso mesmo. Então conta um pouquinho aí sobre você. Como as meninas disseram, eu sou a Amanda Marchi, mãe do João Luca, de 4 anos, um menino incrível de 4 anos, que tem síndrome de Down. O João Luca é uma criança muito carismática. Não foi fácil, né? Quando a gente recebeu o diagnóstico, não é fácil, né? Quando a gente recebe o diagnóstico. Mas tudo vem transformando, né? O amor, ele transforma, né? É impossível não transformar quando a gente realmente consegue enxergar nosso filho. Porque ali no comecinho a gente só enxerga o diagnóstico, né? Quando recebe pra gente. E como foi esse começo seu? Você recebeu esse diagnóstico, você estava com ele na barriga ou foi quando nasceu? Como que foi? Então, quando eu engravidei, a gente fala que o João Luca é bebê de pandemia. Porque tava no meio da pandemia, né? E aí a gente foi fazer o morfológico de primeiro trimestre, que é aquele que acusa, né, na maioria dos casos, acusa alguma alteração, né? Ou genética, ou alguma deficiência física no bebê. E quando eu fui fazer meu esposo estava bem no meio da pandemia, meu esposo não pôde entrar comigo. E o exame foi assim, para quem faz esse exame, as mulheres, sabe que é um exame bem demorado, os médicos sabem, é um exame demorado, detalhado. E o exame não durou 5 minutos. O médico fez ali, aí ele olhou pra mim e falou assim, olha, quantos anos você tem? Aí eu não lembro agora, mas 27, 26, 27. E aí eu falei pra ele e ele fez assim, olha, 91% de chance de seu filho ter síndrome de Down, tá bom? Aí eu, como assim? Aí ele falou, agora você vai lá e discute com seus médicos. Eu fiquei em estado de choque. Eu saí daquela sala de ultrassom e desci, meu esposo tava… Eu lembro a cena, é muito, assim, vivo na minha memória. O sorriso dele de orelha a orelha. E aí, eu saí e ele falou, e aí? E eu não sabia como falar aquilo pra ele. E aí, eu comecei a falar e eu chorava. E eu fui de Higienópolis até a Zona Leste de São Paulo, chorando. E ligando pra minha mãe, ligando pro meu pai, ligando pra minha irmã. E foi quando eu liguei pra minha irmã e minha irmã falou assim, olha, calma, né? É só o começo, vamos fazer os exames de novo, vai passar com a médica. Enfim, e aí eu tinha 2 médicos que me acompanhavam, a ginecologista obstetra do convênio e um médico que ele é da família, né? Ele é um parente nosso, tudo, que ele não é de São Paulo, ele é de Tocantins, mas ele acompanhava. Quando eu levei esses exames para ambos os médicos que não se conheciam, eles falaram assim, olha, esse exame está completamente errado, essas medidas foram feitas com o bebê totalmente fora da posição, porque parece que tem uma posição certa para fazer.
E aí, vai refazer o exame dentro do prazo, porque tem um prazo ali, né, para fazer o morfológico. Então, dentro do prazo. E aí, foi indicado algumas clínicas. A gente fez 2 vezes, mais 2 vezes esse exame. Nossa. E o exame deu em menos de 3, 4 dias, dentro do prazo. E o exame deu completamente normal, os outros 2. Completamente normal. E foi totalmente descartada a hipótese da síndrome de Down. E aí, quando chegou no finalzinho da gestação, João Luca não ganhava peso. E aí foi aonde meu esposo disse que para ele ali, ele já tinha certeza que o João viria com síndrome de Down. Ele tinha suspeita de uma cardiopatia gravíssima, que desculpa se eu não lembrar perfeitamente, mas se eu não me engano é coarctação de aorta. Então, se ele só seria… Quando eu não podia ter parto normal… E quando ele nascesse, precisaria ter uma cardiologista neonatal. Porque ele tinha que sair da minha barriga e ir fazer os exames. Porque se ele tivesse essa cardiopatia, ele precisaria ir para o centro cirúrgico na primeira semana de vida. Nossa. E aí a gente começou a maior preocupação. E eu entreguei nas mãos de Deus. E a minha gestação inteira, eu orava na minha barriga, eu e meu esposo. Todos os dias, desde o primeiro trimestre. E eu falava exatamente assim, Deus… que seja feita a sua vontade. Eu sei que se o senhor quiser, João Luca pode nascer sem a síndrome de Down. Mas se for da tua vontade, que a sua vontade não bata com a minha, porque a minha vontade não era que ele viesse com síndrome de Down. E que a sua vontade não bata com a minha, que o Senhor prepare os nossos corações. Que o Senhor nos capacite e nos faça entender o propósito de tudo isso. Essa foi a minha oração e a oração do meu esposo todos os dias, até o dia que eu ganhei. E no dia que eu fui ganhar, Nenê, a minha mãe, fez essa mesma oração comigo. E quando o João Luca nasceu, minha cesárea estava agendada para dia 12 de maio. Dia 11, minha bolsa rompeu e eu corri para o hospital porque eu não podia ter parto normal. E aí foi, né, aquele trâmite todo. Quando o João Luca nasceu, a médica olhou e chamou meu esposo, eu deitada, né? Eu não vi o João ainda. Ela olhou pro meu esposo e fez assim: pai, olha esse bebê. Nossa, mas… Como se o meu filho fosse um monstro, exatamente. eles costumam tratar desse jeito mesmo, né? E aí meu marido olhou assim, aí deu uma olhada pra mim, né? E eu tava ali ainda na mesa de cirurgia. E aí ele falou… Tô olhando, doutora. Ela falou assim, você acha que ele se parece com você? Aí meu marido falou, doutora, eu não entendi. Aí ela falou assim, você acha que esse bebê tem algum traço seu? Aí meu marido falou, doutora, eu não tô conseguindo entender onde a senhora quer chegar, você pode ir? Aí ela falou, então, pai, deixa eu te falar. Você tá vendo o olhinho dele? Aí ela começou a apontar as características da síndrome de Down. Pai, você tá vendo o olhinho? Você tá vendo a orelhinha baixa? A prega única na mão, que inclusive o João não tem a prega única, ele tem as 2 linhas, normal. Mas você tá vendo esses sinais? Esses são sinais de características de uma síndrome. Naquele momento, eu comecei a já ouvir longe o que ela estava falando. E ela estava falando para ele, isso são características de uma síndrome chamada síndrome de Down. E ali meu marido falou para mim que ele já sabia. E ele só olhou para a médica e falou, doutora, a minha preocupação é o coração. Ela falou, então agora a gente vai levar, porque ele vai pra UTI neonatal, que ele vai fazer os exames. Ele falou, minha esposa não pode nem tirar uma foto. Foi a hora que eu vi o João. E eu olhei, o João, gorducho, ele era muito gordo. E eu olhei e falei, essa médica tá louca. Síndrome de Down, o quê? Tá maluca? Você não conseguia enxergar ali, né, ainda. E aí eu fui ver o João praticamente 48 horas depois, né? Porque eu não podia levantar, aí teve episódio que eu quase caí da cama, porque a enfermeira… E eu não podia levantar depois disso. Então, bem no meio da pandemia. Então, a gente não tinha visita de ninguém. Era eu e meu esposo e eu. Nossa. E eu falei assim pro meu marido, eu falei, amor, e aí? Ele falou, amor, ele só fazia assim pra mim, meu marido, ele é assim, E foi quando eu liguei, aí foi quando eu vi o João, e aí eu cheguei na UTI neonatal a primeira vez, e elas falaram assim, ai, você que é a mãe do João Luca?
Eu falei, sou. Ela falou assim, ai, deixa eu te falar. Ele é o bebê Down, o bebê Down mais lindo dessa UTI. Aí eu olhava pra ela e falava, essas enfermeiras são tudo chapada. Não, eu falava assim, gente, desculpa, mas… Então você teve uma fase que possamos dizer assim, de negação? Tive, no começo tive. E seu esposo foi tudo tranquilo, pelo que eu percebi, né? Foi, a preocupação dele era o coração dele. E aí eu falava assim, não, que meu filho com síndrome de Down, imagina. Você não conseguia enxergar Não. ele com síndrome de Down. E ele tinha realmente as características ou não? Tinha. Hoje eu olho, eu falo, gente, era nítido. Tava na minha cara. Tava ali, era nítido. A única coisa que o João não tem é a prega única, né? Que é uma, vocês sabem que é a pessoa com síndrome de Down, a maioria delas tem essas duas linhas que nós temos nas mãos, ela é uma linha só, né? Essa é uma característica sindrômica, na verdade, né? E é isso ele não tem, e o dedão dos pés afastado. Mas as outras, o olho amendoado, a orelha mais baixa, tava ali e eu não enxergava. Em momento nenhum eu enxergava. E aí foi quando eu liguei pra minha mãe. E eu falei, mãe, o João tem síndrome de Down. E aí minha mãe olhou pra mim e fez assim… Ele vai continuar sendo o nosso João. Ai, realmente. João, ele é o nosso João. Tanto é que a gente, na internet, a gente coloca o nome dele como nosso João. Então, o João, ele não é meu, o João é de todo mundo. Nossa, João. Então, e aí ali eu comecei. Aí foram feitos e eu falava, Deus, mas por quê, né? Por quê? Aí começam os questionamentos. Que é comum de toda mãe. Por quê? Será que eu fiz alguma coisa? Será que ai, a culpa é minha? Porque a vivência que eu tinha, eu tenho uma pessoa com síndrome de Down na família, mas que, infelizmente, ela não teve uma evolução, né? A minha tia eram pessoas de um tempo totalmente diferente de hoje, né? Então, a visão que eu tinha da síndrome de Down era aquela. Eu não tinha uma visão da síndrome de Down de como o João é hoje. Então, eu comecei a questionar. Será que eu fiz alguma coisa? Meu Deus, como que vai ser? Fui pra casa e aí começam os questionamentos, né? E foi assim que a gente descobriu a síndrome de Down do João. Aí é uma espera, né? Que tá ali o diagnóstico jogado no ar, mas na verdade não é confirmado. Eles mandam você aguardar 40 dias, porque é colhido o exame cariótipo, né? Que leva 45 dias úteis para sair, para poder confirmar a síndrome de Down. Foi descartada qualquer tipo de cardiopatia no João. Então, isso foi o que nos deu um grande alívio. E a gente ficou só na angústia da síndrome de Down. Aí, quando o papel veio, eu fui buscar toda confiante. Eu falei pro meu marido, vamos lá, vou buscar o papel. Porque você tinha que ir no hospital. Eu no elevador, quando eu abri, tava lá. Síndrome de Down, tipo síndrome de Down tipo livre, né? E aí, eu falei, meu Deus. E agora? Como é que foi? E agora? E aí, foi quando… Ali eu senti meu mundo sumir. Porque ali eu tive a certeza, a confirmação, né? Ele tem. E agora? E aí eu chorava, puerpério, né? E ali eu digo que você vive o luto do filho idealizado. Porque eu idealizei um filho, todas nós mulheres, quando engravida, a gente não idealiza um filho com algum tipo de deficiência, com algum tipo, né, de síndrome. Então, eu precisei começar a recalcular as rotas. E agora? E chorei muito. Muito, não entendia. Você teve um amparo familiar? Tive. Todo mundo teve o baque, né? Mas o meu esposo foi a fortaleza. Ele, não, João é João. A minha mãe, o João vai continuar sendo nosso João. Os meus irmãos, os meus sogros, né? A gente teve apoio de todo mundo mesmo. Então, não, o João é o João. Vamos tratar todo mundo, o João, não vamos tratar como qualquer outra criança. Mas você fica com aquilo, né? Por que eu? Eu tenho 3 irmãos, por que eu? Por que da família, por que eu? Tantas as mulheres, por que eu? Meu primeiro filho. Será que eu fiz alguma coisa? E aí eu catei e falei, opa, peraí. Foram alguns dias assim. E aí eu falei, tá, meu filho tem síndrome de Down, e agora? Eu vou ficar aqui chorando pra sempre?
Como que você ressignificou isso, assim, na sua cabeça? Eu precisei. Foi quando eu questionava muito a Deus. Deus falou pra mim que meu filho seria um milagre. E eu falava assim: Deus, o Senhor falou que meu filho era um milagre. E agora? O que eu vou falar para as pessoas? E aí eu comecei a ver que o João era completamente saudável. Eu comecei a estudar a síndrome de Down. E aí eu comecei a ver cardiopatia, displasia de quadril, problemas sérios de visão, de audição. E aí, conforme o João foi fazendo os exames, que são os exames rotineiros, né, de quando nasce um bebê com síndrome de Down, eu fui vendo que eu falei, cara, ele tem só a síndrome de Down. Isso eu quero dizer que crianças que têm cardiopatia ou que têm alguma comorbidade associada à síndrome de Down não são milagre? Não, eu digo que o milagre, ele vem como a gente precisa, não como a gente quer, né? Então, é muito incrível isso. E aí eu falei, eu preciso saber sobre a síndrome de Down. O que eu tenho na minha visão de síndrome de Down é uma. Então, eu comecei a estudar e ver o que é a síndrome de Down, o que eu tenho que fazer. Meu filho não era mole, completamente mole. Eu falava, o que eu tenho que fazer? Aí foi quando eu comecei a estudar. E eu falei, agora eu vou me levantar pelo meu filho. Eu já chorei, sacudi a poeira, coloquei o medo no bolso e falei, peraí, eu preciso me reerguer pelo meu filho. Ele precisa de mim aqui, né? Pra que ele fique bem. Eu preciso estar bem pra que ele fique bem. Então, foi aí, eu chorei, tudo que eu tinha pra chorar. Mas eu entendi que aquilo ali era um recalculando rota, né? Que não deixava de ser um trajeto bonito. Só porque foi recalculado, né? Tem uma história que é bem legal, que fala de um casal subindo a serra. Aí eles estão subindo a serra pra ir pra praia, igual a gente que mora aqui em São Paulo, pega aquela Serra de Santos, aí você tá esperando chegar lá, a praia toda linda, maravilhosa, um verão, um solzão. Aí eles chegam, é uma montanha, uma cachoeira, tá chovendo, tá frio. Aí, tipo, eles não têm roupa adequada, eles não estão no lugar que eles quiseram. É bem exatamente isso a assim. maternidade. Tipo, você chega e fala, e agora? E agora, o que a gente vai fazer? Aquele lugar deixa de ser bonito? Não. Não deixa. A única coisa é que você vai precisar comprar roupas novas, vai precisar traçar um novo roteiro, né? Pra viver experiências Vai ali. adaptar. Vai se adaptar, exatamente. Mas ele não deixa de ser lindo. A minha maternidade, ela precisou ser traçado um novo roteiro. Foi recalculado uma rota. Mas ela não deixa de ser linda. Difícil, não é fácil. Né? Igual eu falo que no meu perfil, eu falo que eu levo a maternidade atípica com leveza. Olha que claro. Mas ela não é fácil, né? Eu não vou romantizar o tempo todo. Ela é difícil. Ela tem os seus perrengues, né? Ela tem as suas preocupações maiores. Mas, cara, o João me fez ver o mundo da forma mais linda do mundo, mais perfeita, né? Eu vejo o mundo com outros olhos hoje, então. E como que é o dia a dia hoje do João, que está com 4 anos, né? Sim. Como que é o dia a dia dele? Ele faz algum tipo de terapia? Quais são os acompanhamentos médicos hoje do João? Ele tá na escolinha? Ah, na escolinha. Conta um pouquinho. O João, ele entrou na escolinha com quase 2 anos, né? O João, e ele não engatinhava ainda, ele se arrastava só. E como a gente não tem crianças da idade dele na família, a pediatra falou: Amanda, vai ser uma das melhores coisas que você vai fazer. A gente fortaleceu a imunidade, vai fazer tratamento de imunidade, suplementação. Vamos colocar o João na creche. Foi uma das melhores coisas que eu fiz, tá? O João evoluiu demais. Hoje o João faz fisioterapia na segunda-feira. De quarta-feira ele faz grupo de estimulação precoce com psicopedagogia e a ecoterapia, por enquanto, né? A gente tá aí na briga com o convênio, que é uma briga, porque ele fazia mais TO, fono, 2 tipos de fono, e terapia ocupacional e psicologia e psicopedagogia. Só que o João ficou doente e o convênio cancelou as terapias dele. Aí agora a gente tá na briga de novo. João faz acompanhamento com a pediatra especialista em trissomia do 21. Hoje, pela idade, pelo andamento dos exames, né? Tudo bem. Ele passa a cada 6 meses, né? Com a doutora.
E cardiologista, mas é só por precaução, né? O João faz exame do coração a cada 6 meses por conta daquela suspeita lá no início, mas só. Tranquilo. Você falou, assim, nos bastidores, né, sobre o termo, como a gente pode falar, né? É correto falar T21, síndrome de Down, Trissomia do 21. trissomia do 21. Então, não é errado falar a síndrome de Down. É porque, na verdade, Down é o nome do médico que descobriu a síndrome, né? Então, a população, né, as mães, a federação, tudo, tá mudando esse termo para o tipo da condição genética, que é a trissomia do cromossomo 21, né? Então, hoje, a gente está tentando alcançar o maior número, né, de pessoas falando T21 ou trissomia do 21. Mas não é errado falar a síndrome de Down. Não é errado, não. Mas é errado associar a pessoa com síndrome de Down a uma pessoa com deficiência, por exemplo. A síndrome de Down, errado é você falar que a síndrome de Down é uma doença. Ou a síndrome de Down é uma deficiência. Na verdade, não é uma deficiência, né? A síndrome de Down ela é uma condição genética que traz com ela a deficiência intelectual. Então, a síndrome de Down, ela não tem grau, como as pessoas pensam. Ela não tem nível, né? Como o espectro autista, por exemplo. Então, quem tem a trissomia do 21, tem a trissomia do 21. Então, são 3 tipos de trissomia do 21. Mosaicismo, trissomia livre e tem uma outra que agora eu não vou ler, a translocação. Então, é isso. A síndrome de Down, ela é isso, a trissomia. Agora, tem com ela a deficiência intelectual, que pode variar os níveis, né? De mais leve a moderado, a grave. Deficiência intelectual, né? Mas isso são médicos especialistas ou neurologistas que vão poder, né? E, por exemplo, o João tem 4 anos, né? Então, a gente não consegue calcular a deficiência intelectual que ele tem. Então, só mais pra frente. E como você lida, Amanda, com os olhares de preconceito da sociedade? Você já passou por alguma situação ali que chegou a fazer você chorar ou alguma coisa do tipo? Olha, não de preconceito, assim, aquele preconceito escancarado, a gente nunca passou, né? Eu digo que é impossível, porque o João, ele é cativante, ele domina qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa que chega perto dele, ele abraça, manda beijo. Mas a gente já via o olhar. E aí, se a pessoa fica olhando, eu olho pra ela, tipo assim, o que você tá olhando, né? Não tem. Se a pessoa vem e fala se já aconteceu, a minha mãe, principalmente. Ele é um anjinho. Aí minha mãe fala: não, ele não é um anjinho. Ele é uma criança. Hoje ele é uma criança, né? Ele era um bebê de 3 anos. Então, assim, os amiguinhos na escola, a gente ensina que ele não é bebê, e que ele é uma criança como eles. E agora, assim, comentários na internet, a gente vê, e eu vou excluindo, né? Não vou respondendo. E o que eu tento pra lidar com isso é levar informação. Eu não acredito. Eu acompanho lá a sua rede social, é uma rede social incrível, muito bacana, informativa. E mesmo com todo esse conteúdo incrível que você tem, vocês acabam levando hater? Ah, sim, porque eles falam que a gente tá querendo romantizar a maternidade, romantizar a deficiência, a gente tá querendo romantizar, colocar como normal uma criança ter uma deficiência. E não é normal? Exatamente. A normal é a pessoa que tá achando que não é normal ter um filho assim. Pois é. E assim, pelo que você falou, são de pessoas que também têm alguma síndrome, tipo, na família, que falam que você tá romantizando? Tem gente que sim. Tem gente que sim. Porque é aquilo, a gente… não é que você vai estar ali falando o tempo todo… a maternidade é leve, gente, 100%. Não, eu posso lá os perrengues. Por exemplo, eu coloquei… Eu não sei se eu posso falar isso. Fala que se não puder, ele corta. A gente corta. Eu postei lá esses tempos atrás sobre o perrengue que eu tô passando com o convênio. O convênio me passou 9 clínicas. Porque eu falei pra eles, eu não quero atendimento longe mais. Porque eu levava o João pra fazer… Eu moro na Zona Leste, eu levava o João pra fazer tratamento na Zona Sul. De ônibus, de metrô. E era muito desgastante isso pra ele. E a médica falou, não, assim não. Porque tá sendo… Ao invés de estar ajudando, tá piorando a situação.
E aí, eu falei pro convênio, olha, eu quero uma clínica próxima da minha casa. Próxima, que eu digo, Zona Leste, Sim. né? Não é do lado da minha casa. Eles me passaram 9 clínicas. Nenhuma tinha vaga. Nenhuma tinha vaga. Aí, o que você tem que fazer? Aí você liga no saque do convênio. Aí não dá certo, aí você tem que ir lá e abrir protocolo na ANS. Aí não dá certo, aí você tem que ligar de novo na ANS. Aí você tem que abrir outro protocolo na ANS. Então, assim, eu não falo que é 100%, ai, tá legal. Não, tem as dificuldades, tem a escola que você tem que estar em cima. Eu tenho, né, a questão do João. O João não fala, não fala. Ele se comunica super bem, mas ele não fala. Então, eu tenho essa dificuldade. Então, eu não falo que é 100% o tempo inteiro. Só que também, a gente precisa ressignificar, né? Ter um filho com alguma condição, uma condição. Ai, tem gente que vira e fala assim, ai, Deus só dá filhos especiais para pais especiais. Não, Ai, não, gente, desculpa. que tédio, Eu né? não sou especial, eu sou como você, né? O que acontece é, Deus me escolheu por um propósito. Hoje eu tenho um propósito de vida. O meu propósito de vida hoje é, além de cuidar do João, por enquanto, porque eu confio e acredito no potencial do meu filho, eu sei que ele vai ser muito grande, levar informação para a sociedade. Porque eu estava conversando com a minha mãe, uma sociedade, é isso que eu ia falar, como que eu lido com o preconceito? Para não ter, né, esse tipo de, como que eu posso dizer? Comentários. Eu levo informação. Informação, com conscientização e conhecimento. Porque uma sociedade sem informação e conhecimento, ela é uma terra fértil para o preconceito. É. Porque se você... a gente, quando vira mãe atípica, familiar atípico, a gente aprende a diferenciar o olhar de uma pessoa que a pessoa está olhando porque não entende ou está falando alguma coisa porque a pessoa não entende, porque não tem conhecimento sobre aquilo, ou porque a pessoa está sendo preconceituosa, ou porque a pessoa está sendo capacitista. Entendeu? Então, assim, hoje eu tento de todas as formas levar conhecimento para a sociedade. Eu digo que os meus vídeos não é 100% para pais e familiares de crianças atípicas. Eu quero é que eles compartilhem, porque uma das maiores partes do meu conteúdo também é para a sociedade no geral, né? Porque a sociedade que não sabe que a trissomia do 21, que é a síndrome de Down, não tem grau. Que eles podem e são capazes de aprender tudo. Essa sociedade. Então, eu levo esse tipo de conhecimento. É assim que eu tento lidar com o preconceito. Para as mães, Amanda, o que você queria deixar de mensagem para as mães que estão recebendo o diagnóstico agora? Dizer que o que você está passando, eu já passei. Não é fácil. A gente sente culpa, a gente sente medo. É normal sentir tudo isso. E tá tudo bem sentir isso. Você pode sentir isso, né? Você sente o que você tem que sentir ali naquele momento. Mas se levanta, né, pelo seu filho. Porque o seu filho, ele vai te mostrar. Não é o fim do mundo. É a descoberta de um mundo extraordinário. É um mundo que nos traz mais empatia, né? Um olhar que nos transforma. Amanda, você pode compartilhar algum momento de alegria que o João propõe aí para vocês no dia a dia? Um momento marcante também da história dele aí. Um momento marcante na história do João pra gente foi o andar dele, né? Até hoje, todos os dias é marcante, porque ele aprende, cada dia ele nos ensina alguma coisa, né? Mas o andar, porque quando o João era bebê, o médico falou que o João provavelmente andaria só com 5 anos e teria muita dificuldade. Porque ele tinha chances de ter displasia de quadril, né? Porque ele tinha as perninhas bem abertas, assim. E hoje o João Luca, ele começou a andar com 2 anos e meio. 3 anos o João Luca estava correndo. Hoje o João Luca sobe escada, desce escada. E até esse médico, quando viu ele novamente, fez... Esse menino é aquele bebê? Eu falei, doutor. Porque eu acreditei no meu filho. Então, ele nos ensina com pequenas coisas, né? Ele nos ensina que nada é no nosso tempo.
A gente, às vezes, é muito acelerado, que é tudo no nosso tempo. Nem tudo é no nosso tempo, né? O nosso tempo, às vezes, não vai sair como a gente quer. Então, a gente precisa dar uma recalculada ali, esperar, porque vai acontecer, né? Mas, às vezes, no tempo deles. E no ambiente escolar, como que ele lida com aquele tanto de criança? Ele tem uma professora que auxilia ele? O pessoal lá na escola adapta o material para ele? Como é que funciona? Você tem essa devolutiva da escola? Eu tenho contato com a professora. Na verdade, a professora que fica com ele é a professora que ele… Desde que a professora que ele entrou, né? Só o ano passado, meio ano, ele ficou com uma outra professora que acabou trocando. Mas o João não tem uma professora só para ele. O João, ele é tratado como as outras crianças. Esse foi o meu pedido quando o João foi entrar na creche. Eu falei, olha… apesar dele ter ali a necessidade de uma atenção, né? Um pouco maior quando entrou, porque não andava, não falava. Eu falei, eu quero que ele seja tratado como qualquer outra criança aqui dentro. E assim foi. Ele é tratado como qualquer outra criança. Ele, se tiver que ser chamado a atenção, eles chamam a atenção, né? Se é hora da refeição, ele senta, tem que fazer atividade, é hora da atividade. Ele ama os amigos. A gente fala que ele tem um amigo lá que é a duplinha dele, que eles aprontam todas na creche. Ai, a professora fica doida, ela me fala. Então, assim, ele se comunica, ele não fala, né, como eu falei, mas ele não fala, mas ele se comunica. Então, ele quer, ele faz. Ou então, não, ele quer, ele aponta. Se ele não consegue, ele leva a professora até o lugar, né? Então, assim, a gente tem esse feedback positivo da creche, e o João Luca desenvolveu muito, né? A pediatra também fala sobre isso. Então, só maravilhas para ele, né? Só maravilha, graças a Deus. Até a gente… porque chega ali a fase dos 4 anos, a gente começa a ficar meio preocupado, né? Porque… há maiores chances de pessoas com síndrome de Down terem o espectro autista, né? Ter o TEA. Então, se eu não me engano, são 90%, 80 e poucos %. Mas é grande chance da população tem a tendência a ter o espectro autista. E aí, eu comecei, né? Aí a gente começa a colocar coisa. E aí, eu levei pra pediatra dele. Ela falou, Amanda, a síndrome de Down, ela tem estereotipias, né? Então, mas é uma coisa isolada. A fala, ela não é uma sinalização do autismo, porque o João, ele se comunica, né? Ele não fala. Ele foi diagnosticado agora com praxia de fala, então a gente tá entrando com um novo método de fono para ele. Mas ela falou, isso não é. Ela falou, porque eu tenho pacientes autistas que falam de tudo, mas não é uma fala… Funcional, né? Funcional, exatamente. Ela falou, então, isso não é sinal. Então, assim, eu fiquei um pouco menos despreocupada, porque quando se tem um diagnóstico e vem outro, né, a gente acha que a gente tá sempre preparado, mas quando começa a bater aquela suspeita, né, a gente fica mais… A médica falou que, por enquanto, por hora, né, o João não tem nenhum indício ali, né, para investigar mais a fundo. O João tá super bem de saúde, desenvolvimento, show de bola. E hoje a gente tem grandes influenciadores também, né? Com síndrome de Down. Eu acompanho o Matheus, Kaká e alguns. Tem o João também. O João… o João… Eu acho que é João Vitor, isso. Eu vejo o João Vitor, pra quem não conhece, gente, siga ele lá nas redes sociais. Eu vejo ele, eu falo que eu imagino o meu João, né? Que eu falo assim, eu quero que o João seja tão grande, que eu quero que ele seja o que ele quiser quando ele crescer, que ele alcance os objetivos dele. Que legal, a gente teve até aquela menina que foi a primeira pessoa com síndrome de Down a tirar a habilitação, Sim. né? Então eu acho muito legal esse movimento das pessoas que estão dispostas a trazer a informação pra gente quebrar realmente esse tabu, né? E mostrar que a pessoa com síndrome de Down, ela também pode fazer uma faculdade, também pode ter uma profissão, também pode dirigir, pode ir pro mercado, pode fazer Sim. suas coisas, cuidar do seu dinheiro. E que o plano precisa entender, né? Que para isso tudo acontecer, eles precisam de um suporte na infância, né? Eu falo que uma das nossas maiores dificuldades são os planos de saúde. É lutar por direitos que eles têm direito. Que deveriam ser né? básicos, né? Que é básico e que deveria ser muito mais fácil.
né? Então, e assim, nas minhas redes sociais, eu vejo mães me falarem assim: ai, Amanda, não é só com você, não é só o seu convênio, não é só convênio X, convênio Y, são todos, né? Então, poxa, isso é triste. Sim. Isso é triste porque é o básico para eles. Eles precisam, eu não digo nem só na síndrome de Down, né? Pessoas, crianças neurodivergentes, o básico para eles é a terapia. É o básico que o convênio deveria fazer, é liberar as terapias. A gente paga, né? A gente tá ali pagando, eles querem que a gente pague certinho. Mas é muito complicado. Então, isso é triste porque você vê que o atraso, a falta dessas terapias causa atraso, né? Então, você acaba deixando de proporcionar. A gente não, né? O convênio acaba deixando de proporcionar para aquela criança aquele aprendizado naquele momento. Que é um momento, por exemplo, essa idade do João, de 4 anos, é uma idade que eles aprendem muito, eles pegam muito. O cérebro tá ali, né? Doido para captar a informação e guardar. Então, e o convênio então, sempre barrando, né? Eu digo que é sempre na base do grito, sempre na base do grito no modo figurado, né? Mas é sempre na base da briga, então isso é triste. Isso é o que mais nos deixa assim, sabe? Na síndrome de Down. E o pior é que você acaba ficando sem saber o que fazer, porque a gente sabe também que uma reabilitação para uma criança com Down na saúde pública também não existe. E a fono que você precisa, né? Especializada em Apraxia de fala. apraxia. É um método chamado método Prompt. É só Isso. particular. É só particular. Só particular. E é. Cara, Por exemplo, o meu esposo, é só ele que trabalha, né? Ele trabalha um período bem, né, longo para poder estar ali. Porque eu preciso cuidar do João. Porque se eu der o João para outra pessoa cuidar, não vai ser a mesma coisa e eu vou ter que estar pagando também, né? Então, quando o João nasceu, a gente teve essa conversa e ele falou assim: olha, como você já não tá trabalhando, agora você vai ficar com o João e eu vou, né, vou trabalhar dobrado. Então, a gente tá ali tentando dar o máximo pro João. Porque eu falo que, assim, a criança com síndrome de Down, ela precisa de oportunidade. Oportunidade na infância é o quê? É uma boa terapia, são bons médicos, atividades extras ali, né? Uma natação, um balé para as meninas. E aí, assim, como que você faz tudo isso ainda tendo que pagar particular? Porque aí você precisa de um convênio, né? Porque caso alguma intercorrência, alguma coisa… Então, aí você pensa, o convênio vai suprir as necessidades, que é as terapias básicas, que deveria ser básico, né? E aí, acaba não. Então, como que você paga convênio e ainda paga R$ 400 uma sessão de terapia por semana? não fica inviável. É muito difícil. Então, assim, a gente tá até com essa fono, a gente tá procurando meios aí para conseguir, porque não é um método que é um método mais avançado, que é um pouco mais caro, só que foi igual a médica falou. Vai ser muito ruim se não conseguir dar isso para ele, porque o João, ele é uma criança que aprende as coisas muito rápido e ele tem uma chance muito grande de ser um adulto funcional, né? Pelas habilidades dele. Só que, o que acontece? Se ele… A fono Prompt, se eu não me engano, né? Ela é uma fono… É como se fosse uma fisioterapia na parte da fono, né? Então, ela é mais toque, mais exercício, isso, para poder fortalecer a musculatura da boca. Não adianta ficar fazendo fono convencional, fono aba, método de comunicação aumentativa, alternativa, que não vai ajudar. Ela falou, isso vai ser ruim para ele, porque ele São só muletas, né? Ele vai aprender, assim, a falar? Vai, mas com 10, 11 anos, isso vai ser ruim porque ele não vai adquirir vocabulário, né? É verdade. Ela falou, então, o quanto antes você conseguir, melhor. Aí fica aí na luta, né, Amanda? Indo atrás, né, sempre, né? Amanda, deixa eu te perguntar uma coisa. O que te motivou a criar uma rede social e expor essa sua maternidade que você quer expor, né? Óbvio, como você falou, tem suas dificuldades, porém você traduz ali de uma leveza. O que é o seu momento terapêutico? Então, na verdade, o João era um bebê bem gorducho quando era bebezinho, né? Então, tudo que ele fazia era muito fofinho. E aí, a gente começou a postar e começou a viralizar.
Tudo que postava dele viralizava. E aí eu comecei a procurar na internet, redes sociais de pessoas com síndrome de Down. E você encontrava, mas pouco. E eu falei, se eu tornar essa vivência do João em algo maior, né? Informação, conhecimento para as pessoas. Então, assim, é para as pessoas. A minha visão é para acolher mães, né? Porque da maneira como eu gostaria de ter sido acolhida, eu fui acolhida pela minha família, mas eu não fui acolhida por alguém que já tinha passado por aquilo, né? Então, eu falo que eu quero ser o abraço que eu gostaria de ter recebido, de uma pessoa que já passou aquilo. Então, hoje, o meu foco nas redes sociais é esse. É pegar mães que receberam um diagnóstico e, olha, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, né? Precisa de alguma orientação, alguma coisa. E levar conhecimento para a sociedade no geral. E qual a importância para você? Você falou sobre esse abraço, né? Mas da sua família nesse momento, assim, qual foi a importância para você? Tá, gente. É primordial. Eu sou muito minha família, né? Muito minha família. Então, tudo é eu gosto sempre, principalmente minha mãe. Ai, sempre tá perto, meus irmãos, né? Ai, meus sogros também. A gente é muito próximo mesmo. Mas para mim foi essencial, porque eu vi que se para mim tava tudo bem, para eles também tava, né? Então, assim, a gente fica um pouco receoso. Ai, o que as pessoas vão pensar? O que a família vai achar? Como que a família... E não, todo mundo trata o João como o João, né? Eu falo que em casa não tem essa de... Ai, o João, eu tenho síndrome de Down. Ai, tadinho. Não, tadinho não. Você briga com ele, Amanda? Ai, demais, gente. Eu brigo porque... Coloca de castigo. De castigo não, mas... Olha, eu brigo. Porque chama atenção, porque ele é muito arteiro, gente. Olha, a gente brinca que minha mãe, quando ele era menorzinho, minha mãe falava, deixa ele explorar, abria os armários, pegava as vasilhas. E aí meu marido, hoje ele quer fazer isso, só que ele já é maior, ele já não é mais um bebê. Ele tem 4 anos, ele já é uma criança. E aí meu marido vira e fala assim pra minha mãe, sogra, deixa ele explorar. Gente, e ele gosta. Então assim, ele pega os carrinhos, ele pega… Na casa da minha sogra, ele tem um pote cheio de carrinho, daquela marca famosa. E ele brinca daquilo e fica, empilha e faz… Então, aí vamos guardar, ele esperneia, porque ele é uma criança como qualquer outra, ele faz birra, é difícil aceitar o não. Você fala as coisas, ele revira o olho, porque ele é genioso. Então as pessoas falam assim, ai, as crianças com síndrome de Down são uns anjinhos, aquelas falas capacitistas, né? E eu falo, não tem essa de anjinho não, minha filha. Tem anjinho não. Ele é um amor, ele transborda amor. Ele vai chegar aqui, ele vai transbordar amor. Só que o João Luca é genioso, João Luca faz birra, se joga no chão, faz eu pagar minha língua, porque, né? É isso. Nossa, Amanda, eu quero agradecer mais uma vez pela sua participação, ter topado vindo aqui trazer a sua história, contar um pouquinho do seu relato sobre o seu filho, viu? Parabéns, parabéns mesmo pela sua parte onde você resignificou, né, essa sua maternidade. E parabéns também por você levar essa informação nas suas redes sociais, esse conteúdo incrível, porque eu acompanho lá, dou muita risada com os seus posts. Então, quem tiver a oportunidade, deixar as redes sociais aqui da Amanda para vocês também acompanharem, né? Quer deixar algum recado para as mães? Uma mensagem de apoio, alguma coisa do tipo? Você, mãe, que está passando por essa fase do recebimento do diagnóstico, se você se sentir confortável, me manda uma mensagem. As meninas vão deixar aqui as minhas redes sociais. O meu perfil vai estar lá e eu vou estar de braços abertos para te acolher, para te abraçar. Saiba que não é o fim do mundo. Receber um diagnóstico não é o fim do mundo, né? Eu digo que é a abertura de um mundo extraordinário. Então, eu vou estar aqui de braços abertos para te abraçar, te acolher. E você vai chegar uma hora que você não vai mais enxergar o diagnóstico. Você vai enxergar o seu filho. Fantástico. E você, Ju, quer deixar algum recado? Eu quero mandar um beijo pra Gabi, que é prima do Danilo. Ela é uma adulta com síndrome de Down. Quando eu conheci o Danilo, eu
me apaixonei pela Gabi, ela se apaixonou por mim, ela me chama de Nana. Ai, E agora você falando do seu filho, me deu tanta saudade dela, porque ela é realmente muito carinhosa, assim, sempre abraça, fica perto, ela pega as coisinhas dela, vem sentar próximo da gente. Então, você foi falando assim dele, eu fui lembrando todo momento dela. Então, eu queria deixar um beijo pra Gabi e agradecer muito também você por ter compartilhado tudo com a gente. E fico muito feliz de ver que você ressignificou tudo isso. Realmente, o propósito do podcast também é levar informação para que as pessoas entendam que a maternidade atípica, ela é leve, ela pode ser leve. Sim. é isso mesmo. Para finalizar mais uma vez esse episódio, quero pedir para vocês, pessoal aí de casa, seguir nossas redes sociais, lá no TikTok, no Spotify, e onde mais? No YouTube. Olha aí, eu esquecendo as redes sociais, hein, Ju? Dá uma força No aí. Instagram. Instagram. É isso mesmo. E até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau.